Bom dia, meu nome é Kevin, eu sou do curso de mecânica e eu vou apresentar o seminário 7 de História, com o qual o tema é a escravidão moderna. Bom, primeiro eu gostaria de frisar qual é a diferença entre escravidão na antiguidade e a escravidão moderna. A escravidão na antiguidade, pelo que se sabe, teve origem no Oriente Médio, mas povos das Américas, como os maias, também se serviram de cativos. Diferente da escravidão moderna, não tinha relação com etnia, religião e outros. O sistema escravo abrangiu vários povos, sendo alguns deles assírios, hebreus, babilônicos, egípcios, gregos e romanos, tendo como variação suas características e contextos. Os escravizados eram prisioneiros de guerra, como acontecia, por exemplo, na Grécia Antiga, onde, por exemplo, em Esparta, os escravizados não tinham um dono específico. Os escravizados eram denominados ilotas. Eles realizavam todo e qualquer tipo de tarefa. Eles não tinham um dono físico e os seus serviços abrangiam desde agrícola até doméstico. Eles eram adquiridos através de guerras ou do comércio. Existiam também pessoas que estavam devendo e para pagar sua dívida tinham que prestar serviços, onde, apesar de ser algo difícil, o escravizado poderia comprar a sua liberdade. Além disso, havia mais uma forma, que era quando os pais vendiam seus filhos para pagar sua dívida. Já a escravidão na modernidade ou contemporânea, como eu havia falado antes, se baseava em etnia, religião e etc., onde apenas por ser negro já era motivo para lhe verem como um objeto ou qualquer coisa inferior, não como uma pessoa. Neste tempo surgiram os traficantes de escravos, o que facilitou bastante a obtenção desta mão de obra. Outra coisa que passou a acontecer é a troca de negros e objetos entre aldeias na própria África. Essas aldeias capturavam inimigos e trocavam para esses comerciantes em trocas de objetos. Bom, aqui nos lados a gente pode ver a, a escravatura na antiguidade na direita e a moderna na esquerda. Bom, a história da escravidão no Brasil. A escravidão fez boa parte da história da história do Brasil e foi a principal causa de seu desenvolvimento em seus primeiros dias, quando o Brasil estava ainda engatinhando. As primeiras necessidades de trabalho braçal eram realizadas pelos índios, que após certo tempo foram trocados por alguns dos motivos. Entre eles, a alta taxa de mortalidade, graças a epidemias que foram trazidas pelos brancos. Com a falta de mão de obra, a alternativa que os portugueses tomaram foi a utilização de escravos africanos, que foram tomados de suas terras, passando por situações realmente subhumanas. O tráfico de negros foi realizado por navios negreiros, onde muitos deles morriam no caminho graças aos maus tratos e pela higienização que tinham que passar. Esse tráfico ficou denominado como comércio triangular, e por meio do Atlântico o comércio passava pela Europa, Américas e África. Não foi apenas o Brasil que utilizava dessa mão de obra escrava.
Tanto os Estados Unidos quanto a Europa utilizavam deste método desumano. O Brasil Império foi o último país das Américas a abolir a escravatura, e o Brasil colhe as consequências desta ação até hoje, como racismo e desigualdade social. Ainda em relação à África, como dito no vídeo, uma história única de Chimamanda Adichie, este tipo de ação adotada gera estereótipos e uma visão deturpada até os dias atuais, onde imaginamos a África e sua situação como um lugar pobre, onde não tem nada de muito bom para oferecer. E temos que ter em mente que não podemos de forma alguma ter, como ela dizia, uma história única sobre a situação, pois como dito pela mesma, uma história única cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não é que eles sejam mentiras, é que eles sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se uma história única. Ela também exemplifica que, se você contar a história começando pelas flechas dos nativos americanos e não com a chegada dos britânicos, a história vira outra. Bom, falando mais um pouco sobre a escravidão na Idade Moderna. Apesar de que hoje em dia a escravatura seja algo ilegal, tendo sido abolida em 1888, ainda há casos pelo país. Hoje em dia, estima-se que existam 369 mil escravos no Brasil. Estamos em 142 de 167 no ranking de classificação do índice de prevalência. Os países que estão no topo do ranking são respectivamente Coreia do Norte em primeiro, com estimado 2.640.000 escravos, Eritreia da África com 451.000 e Burundi, que também é da África, com 408.000. As mais comuns formas de escravatura na atualidade são trabalho forçado, qualquer trabalho ou serviço em que os escravizados são forçados a fazer sob ameaças e punições de quaisquer forma, servidão por dívida, a maior forma de escravatura do mundo. Pessoas presas em condições de miséria pegam dinheiro emprestado e são forçadas a trabalhar para pagar a dívida, perdendo assim controle tanto de sua dívida quanto de suas condições de trabalho. Servidão à base de descendência é a forma mais tradicional que temos, onde pessoas são tratadas como objetos e seu título de escravo é passado pela linha materna. Escravatura infantil. Quando uma criança é explorada para o lucro de outra pessoa, pode incluir tráfico de crianças, soldados infantis, matrimônio infantil e escravatura doméstica de crianças. Casamento forçado ou precoce. Quando alguém é casado contra sua vontade e não pode sair de qualquer forma, a maioria dos casamentos infantis pode ser considerado escravidão. No slide a gente vê de onde eu tirei esses números, de onde eu tirei essa informação, em que os países que estão mais em vermelho são os países com a maior concentração de escravos, e os que estão em branco são os que têm menos. Essa aqui é a minha bibliografia, onde eu tirei todas as minhas informações, e muito obrigado pela atenção.